Boa tarde, está no ar o Brasil Urgente Minas para toda Minas Gerais pela Rede Bandeirantes de Comunicação. Você está na quarta-feira de cinzas, o carnaval acabou para muita gente, para outras pessoas não. Estradas lotadas, as pessoas voltando para casa, para quem já começou a trabalhar no início da tarde já está no seu trabalho, quem começa a trabalhar amanhã está voltando para casa agora, todo cuidado é pouco. A gente teve acidentes nas estradas mineiras, vamos falar disso aqui ao longo desse nosso programa, que hoje é mais curto. Apenas 20 minutos com você, porque depois tem jogão de futebol aqui na tela da Band, pela Liga dos Campeões. Real Madrid e Manchester United se enfrentam e você acompanha todos os detalhes aqui na tela da Band. Mas à noite tem Atlético e São Paulo pela Libertadores no Estádio Independência. Você pode acompanhar pela Band News FM 89.5. Nós temos uma transmissão exclusiva e sensacional na voz de Everton Guimarães, que você acompanha todo dia aqui no Jornal Band Minas. Ontem você me viu, quando me despedi de você, dizer que hoje Amaro Neto já estaria aqui, ainda não. Está curtindo Ressaca amanhã. Amaro estará aqui conosco, já apresentando o Brasil Urgente Minas. Nós vamos começar o programa de hoje com uma notícia importante e triste de um grave acidente entre um carro e um caminhão no início da manhã, que deixou 5 mortos na BR-040, na altura de Itabirito, na região central do estado. Mãe e filha estavam entre as vítimas. Na tela. O impacto da batida foi tão forte que a frente do carro desapareceu embaixo do caminhão. Os motores dos 2 veículos ficaram misturados entre ferragens retorcidas. Os bombeiros colocaram um lençol na janela para evitar a visão dos corpos que ficaram dilacerados. Foi preciso esperar a perícia, que demorou mais de 3 horas e meia para chegar ao local, para só então fazer a retirada dos corpos. Tenente, chegou a vir até um helicóptero de resgate para cá, né? Sim, por ser uma razão, é um local mais distante, a gente tenta prestar o serviço mais de qualidade para a população possível. Então o helicóptero ele dá uma resposta mais rápida, né, para o acidente. Então por isso que ele foi empenhar nessa ocorrência. Mas quando chegou aqui? Ele chegou, a gente tem uma integração com o pessoal do SAMU. Então o médico do SAMU veio ao local, juntamente com as equipes, constataram o óbito aí das vítimas, né, no veículo. A colisão foi por volta das 7h30 da manhã. Ao todo, 3 veículos seguiam em comboio de Búzios, no Rio de Janeiro, com destino a Belo Horizonte. Quando chegou aqui no quilômetro 572 da BR-040 em Itabirito, o motorista do primeiro carro perdeu o controle, atingiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. Morreram na hora os 5 ocupantes do veículo. O condutor, Bruce Amaro Correia, de 34 anos, e as passageiras Maria Helena de Andrade Oliveira, de 55 anos, Lauana Paula Tavares, de 20, Tamara de Almeida Guimarães Correia, de 29, e a filha dela, Ana Luísa Guimarães, de apenas 2 anos. O grupo teria saído do Rio de Janeiro por volta das 9 horas da noite de ontem. Conforme o motorista mesmo relatou, o veículo vinha em sentido contrário e subitamente foi para a contramão de direção. Inclusive não há marcas de frenagem, há uma suspeita que ele possa ter dormido ao volante, o condutor. O motorista do caminhão, Luciano Fraga, de 53 anos, não teve ferimentos, mas ficou muito abalado com o acidente. Chegar a ser solidário com as famílias, com esse pessoal todo, você entendeu? Eu vou ficar tranquilo. Vou ver se o Daniel foi ver se te libera lá, você vai lá para casa, vai tranquilo, viu? Não tem como, num caso desse, a pessoa não se abalar. Infelizmente, você ser protagonista de um acidente dessa natureza, onde 5 pessoas perdem a vida, onde você sabe que 3, 4 famílias vão estar chorando hoje seus mortos, é muito difícil você conviver com isso, vai ser muito difícil daqui para frente. Esse senhor, apesar de não ter tido culpa no acidente, apesar de não ter sido ele o causador do acidente, ele vai ter que ter ajuda, as pessoas próximas a eles vão ter que ajudá-lo também, porque é meio que como se ele próprio tivesse perdido parentes num acidente tão grave. A nossa repórter Camila Leste acompanhou durante toda a manhã a movimentação lá na BR-040, na altura de Itabirito, onde esse acidente aconteceu. Diz que a cena era terrível, terrível para quem acompanhava e pior ainda para quem acompanhava o carro, né? Os outros 2 carros que seguiam em comboio com ele. As informações é que eles teriam parado no meio do caminho para dormir entre Búzios e Minas, saíram ontem para evitar o trânsito, mas por algum motivo esse motorista perdeu o controle. Tudo indica que ele tenha dormido ao volante, porque não há marcas de frenagem na estrada, que normalmente aconteceria quando a pessoa sente que está perdendo o controle, a reação automática, ela meteu o pé no freio. Nesse caso específico aí, esse rapaz de 34 anos que dirigiu o carro, nem tempo para isso ele teve, infelizmente.
Bom, e nós vamos ao vivo para a BR-381, onde está a repórter Kiwane Rodrigues. Boa tarde, Kiwane. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos telespectadores do Brasil Urgente. Como você mesmo mostrou agora, a volta do feriado marcada por acidentes, a volta e a saída. Pelo menos 34 pessoas morreram nesses dias aí de carnaval. Um balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal apontou que houve um aumento de 20% no número de mortes, se comparado ao mesmo período do ano passado. 323 acidentes foram registrados, 6.000 testes do bafômetro e pelo menos 44 motoristas foram presos nas rodovias aí, flagrados no teste do bafômetro. Um absurdo. E a maior parte desses acidentes é causado mesmo pela imprudência, viu, Luiz? E há pouco a gente estava posicionado aqui para entrar no vivo aí com vocês e flagramos, nosso cinegrafista Marco Tatu flagrou várias coisas aqui. Motoqueiros atravessando na contramão, pedestres que preferem não usar a passarela, que é onde nós estamos, e atravessar por baixo da rodovia. Amanhã a gente vai mostrar esses flagrantes para vocês, mas acaba sendo um absurdo, Luiz. Vários caminhões trafegando aí na pista contrária, na pista errada, vários motoristas fazendo ultrapassagens erradas. E a maioria desses acidentes é provocada, sim, pela colisão frontal. Neste momento, nós estamos na BR-381, o fluxo por aqui segue tranquilamente. Então, quem volta para o feriado aqui pela 381 vai encontrar um trânsito tranquilo aqui na altura do São Gabriel. Mas outros acidentes já foram registrados durante a tarde. Além desse grave, que foi, aliás, o mais grave que a Camila Leste mostrou há pouco aí pra gente, outros acidentes foram registrados durante a tarde. Um deles na BR-381, um carro de passeio capotou, e o outro na altura de Joatuba, na 262. A gente ainda não tem muitas informações sobre o acidente da 262, mas que é um carro de passeio que bateu de frente com um caminhão. As viaturas do bombeiro, SAMU e também um helicóptero estão sendo deslocadas para lá. Eu estou aqui e volto a qualquer momento com mais informações. É com você, Luiz. Kiwane, obrigado aí pelas informações. Esse é o problema das estradas que não são duplicadas. É por isso que a gente sempre diz, as estradas públicas que estão nas mãos ainda do governo federal e que não estão sendo administradas pela iniciativa privada, elas geralmente matam mais, porque a grande maioria delas são estradas não duplicadas, o que favorece esse tipo de imagem que você está vendo aí, que é a colisão frontal. A colisão frontal, ela tem um índice de letalidade, né? Ela provoca mortes num volume muito maior do que uma colisão lateral, que uma saída de pista e até mesmo que uma capotagem. É muito maior o risco de uma pessoa morrer quando bate de frente com outro veículo, principalmente quando o veículo é maior, como é o caso desse caminhão. Lembrando que os caminhões grandes, aquelas carretas bitrem, estão proibidas de circular nas estradas aí até amanhã, né? Durante toda essa quarta-feira de cinzas, que é a volta para casa. Então vale o alerta, se alguém vê um caminhão trafegando aí, um caminhão daqueles maiores, carretas, etc., pode denunciar para a Polícia Rodoviária Federal. Olha que absurdo, tudo errado. Um menor foi apreendido pilotando uma moto embriagado. Na tela, agora. E os militares do GPMOR, da 2ª Companhia, faziam patrulhamento pelo bairro Minas Gerais quando depararam com um jovem conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita. Ele avistou os policiais e já tentou fugir, mas foi abordado. Estávamos em patrulhamento pelo bairro Minas Gerais quando avistamos esse indivíduo conduzindo a motocicleta de maneira suspeita. Ele estava fazendo arrancadas bruscas com a motocicleta. Então, de imediato, tentamos proceder à abordagem. Ele evadiu, tentou adentrar na residência e antes que ele pudesse entrar, né, no momento que ele estava entrando, nós conseguimos abordar ele e fizemos a prisão aí pela direção perigosa que ele já estava cometendo em via pública. Foi constatado também que ele estava com alguns sintomas de embriaguez. E esses sintomas de embriaguez são, ele estava com os olhos avermelhados, ele estava exaltado, agressivo, o hálito etílico, né? Você não esperava que a polícia podia te pegar? Posso, dá licença, estou pedindo para dar licença. Você não quer se falar, deixa se defender. Não, dá licença, pronto, dá licença. E ele será conduzido até a delegacia para que sejam tomadas as devidas providências. A motocicleta foi removida ao pátio e serão tomadas os restantes das providências cabíveis. Perfeito, é o trabalho dos policiais militares que num pulo certeiro aí conseguiu flagrar menor
conduzindo a motocicleta sem habilitação e ainda sob o efeito de bebida alcoólica. Vamos chegar aqui, vou chamar o 01 para a gente tentar conversar com ele. O que foi que aconteceu? Não vou falar para vocês não, senhor, nada. Você estava dirigindo moto sem ter carteira, é isso? Você não tem carteira de habilitação, não? Eu sou menor, vou ter carteira de habilitação, rapaz. Dá um ar. Você não pensou que pudesse dar problema para você isso, não? Pensei não. Dá um ar. Você tomou alguma bebida alcoólica hoje? Dá licença. Tomou alguma coisa alcoólica aí? Não. Fumaça. Rapaz, dá licença, rapaz. Mexeu com alguma droga, com alguma bebida alcoólica? Meu pai, você é meu pai demais, dá licença, por favor. Como é que fica agora a situação? Complicou para você? Acabou apreendido aí? Vai ter... Militar. Dá licença. Folgadinho mesmo, hein? Folgadinho, hein? É marrento, rapaz, né? Dá um ar aí, dá um ar. A impressão é que não é pra rir, não, porque a história é triste, porque se tivesse pai, não tava assinado. Perguntando se o repórter é pai dele. Se tivesse pai, pelo menos se tivesse pai como o pai deve ser, dificilmente ele estaria nessa situação. O sujeito tá tonto, ele disse que não é bebida, não, que é fumaça. Deve ter fumado uma ervinha do capeta lá. Tá pilotando a moto, ainda está fazendo graça ainda, e é menor de idade. Tudo isso junto num pacote só. Imagina o nível que essa figura não vai chegar quando tiver com 18 anos e já puder fazer essas gracinhas todas um pouco mais dentro da legalidade, pelo menos com carteira de motorista, né? Ninguém vai aguentar. Se não der um jeito, ninguém vai aguentar. Uma câmera de segurança de um posto de combustíveis flagrou uma agressão absurda. Você acompanha conosco na tela. O taxista Diego da Silva, de 24 anos, conhecido como Xuxa, chegou para abastecer às 2h40 da madrugada. Com pressa, ele teria furado a fila. Em discussão, o taxista deu um soco no frentista, Roberto Noé dos Santos, que caiu e bateu a cabeça no chão. Ele foi encaminhado ao hospital com traumatismo craniano. O agressor foi detido e levado à delegacia, mas foi solto em seguida. A polícia vai abrir um inquérito para investigar o caso. O sujeito está errado, ele furou a fila, ele não respeitou o direito dos outros e quando ele foi provavelmente chamado a atenção pelo frentista, ele foi lá e resolveu na porrada. Agora, o rapaz teve traumatismo craniano, não foi brincadeira não, o soco que ele deu pegou para valer mesmo. Agora, é um covarde, né? É um covarde. Provavelmente, você vê lá pelas imagens que o rapaz era menor que ele. Queria ver ele fazer isso com um sujeito do tamanho dele. Ou um sujeito fardado, igual esses que chegaram aí para botar a mão nele agora. Vai ter que responder. Se tiver tirando o rapaz de circulação, o rapaz está trabalhando, está fazendo nada errado. O sujeito dando uma de machão, dando uma de valentão. Uma hora encontra pela frente alguém mais valente que ele, né? Para cada valente que a gente encontra um mais valente que ele. Uma hora, esse tipo de coisa não dá certo. Exclusivo, a equipe da Band acompanhou uma operação policial em Betim, na região metropolitana. O objetivo é manter a segurança nesse final de carnaval, esses últimos dias aí. O carnaval termina hoje, terminou ontem para muita gente, mas para outras pessoas segue aí pelo menos até o fim de semana. Várias abordagens foram feitas, acompanhem conosco. Atenção, tropa, sentido! Bora, bora! Hoje nós vamos realizar a Operação Minas em Segurança, principalmente para resguardar aí e dar tranquilidade a todo aquele cidadão de bem que está voltando do carnaval. E essa operação será realizada pelo GEPAR da 187 Companhia no PTB. Ok, faça contato comigo na companhia para a gente iniciar a operação juntamente com as outras viaturas. Foi recebido. Localizando essa cordinha aqui, né, próximo ao buraco, pode ser que eles utilizam aqui para esconder droga ou algum tipo de armamento aqui dentro desse buraco e poder pescar aí como se fosse um anzol, né? Nós vamos verificar aqui ainda para ver se há alguma coisa lá, né? Copom GEPAR 704. É um RGI,
Graças a Deus não teve nenhum problema, né? Toda a operação transcorreu na maior tranquilidade e a Polícia Militar está aí à disposição de todo cidadão de Betim e de Minas Gerais. Pois é isso aí que a população quer ver, a polícia na rua. A polícia tem que mostrar a cara dela, tem que botar a imagem dela na rua, tem que botar esse distintivo para trabalhar. A polícia tem que botar a farda para sujar, porque é isso que a população precisa ver para ter certeza, para ter garantia de que vai ter segurança por aí. Não adianta a polícia ficar só fazendo aquela rondinha no quarteirão do bairro, para na padaria para tomar um lanche, não resolve o problema. Polícia boa é polícia na rua, é polícia ostensiva. A Polícia Militar faz um excelente trabalho quando resolve fazer uma operação que tenha um objetivo certo, que tenha uma função determinada, como é o caso dessa aí. A Polícia Militar sabe exatamente o que tem que fazer e quando faz, dá resultado. Não precisa prender ninguém, não. Só de botar os caras na parede, de revistar, de olhar, de procurar saber o que está acontecendo, ela vai ter condições de chegar até os criminosos que ela precisa chegar. Então você aí que é cidadão de bem, que às vezes fica revoltado por causa de uma abordagem policial na rua, dentro do seu carro, com sua família, entenda que eles estão fazendo o trabalho deles e que isso é importante, porque uma hora foi você que é cidadão de bem. Mas daqui a pouco vai ser um sujeito qualquer que estava preparando um bote aí e estava mandando pessoas que não deveriam ir para o fundo daquelas covas que a gente sabe que eles já mandam. Mas enfim. Nem no carnaval os bandidos tiram folga. Criminosos explodiram um caixa eletrônico na noite de ontem em uma das avenidas mais movimentadas de Contagem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Na frente, ou à frente da agência bancária, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no bairro Amazonas, ficou destruída, como a gente pode ver aí nas imagens. De acordo com a polícia, o crime foi por volta das 9 horas da noite de ontem. Você vê vidros espalhados aí para todo lado, pedaços de placas de caixa automático, pedaço do teto da agência desabou também. Parece que um dos caixas foi explodido realmente. Parece que houve ali muito mais do que só uma bomba, né, uma dinamite que foi colocada pelo estado da destruição que ficou essa agência, essa entrada dessa agência bancária. Testemunhas disseram que 5 homens chegaram ao local em um carro prateado. Eles entraram rapidamente na agência, explodiram a máquina e fugiram em seguida. Não se sabe se os criminosos conseguiram levar alguma quantia de dinheiro. Semana passada, explodiram um caixa eletrônico, só tinha cheque no caixa que eles explodiram, os gênios da raça. Além da fachada da agência, que ficou toda danificada, parte do teto desabou e nenhum suspeito foi preso nesse caso aí, que a gente está acompanhando as imagens nesse momento na tela da Band. Um incêndio em um colchão destruiu um apartamento que fica no 4º andar de um prédio em Contagem. Ontem foi uma vela que pode ter colocado fogo no apartamento. Hoje, o incêndio em um colchão, talvez até provocado pelo mesmo tipo de estrutura, né, de objeto. A estrutura do edifício ficou comprometida, os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. O local foi interditado. O morador do local conversou com a nossa equipe. Na tela. A minha filha de 5 anos, ela entrou no quarto e saiu correndo, gritando papai, papai. E quando eu vi, o colchão já estava pegando fogo, um colchão de casal. Aí não deu tempo de parar a água na torneira, porque não sai muita água e não teve nem como conter o incêndio. Nós fomos acionados aí para o incêndio em apartamento. Esse local aqui é um apartamento aí popular, né? Com edifícios com estrutura autoportante, não possui viga nem pilar, tá? O prédio estava pegando fogo aí no 4º andar, um prédio de 4 pavimentos. E a gente, com o uso do material existente, combatemos o incêndio utilizando 5.000 litros d'água. Agora o prédio está aí comprometido, tá? Devido a essa fragilidade da estrutura, acionamos a Defesa Civil para fazer uma análise, mas a princípio o Corpo de Bombeiros está interditando todo o prédio. Os demais pavimentos, abaixo do 4º andar aí, eles não foram afetados pela chama. Porém, o calor e o resfriamento aí da água comprometeram o andar de cima. Isso pode fazer um efeito dominó e a laje do último andar cair e vir a derrubar a dos demais andares. Então a gente interdita o prédio por essa questão. Rapaz, um prédio de 4 andares sem viga e sem pilares. É inexplicável para mim como é que um prédio desse está de pé, na verdade. Pega fogo ou qualquer problema que acontecer. Um vento mais forte ou um caminhão que passar trepidando a rua é perigoso ter rachadura e ter trinca num prédio desse. 4 andares sem viga e sem nenhum tipo de sustentação ou fundação. Esses prédios populares aí, tem que ficar de olho. Vamos em frente.
5 homens foram presos nessa tarde por extração ilegal de ouro em Mariana, na região central de Minas Gerais. Eles estavam às margens do rio Gulacho do Norte, é isso mesmo? Gulacho do Norte, que é um subafluente do Rio Doce, quando eles foram surpreendidos pelos policiais. Os 5 homens, com as idades de 19, 22, 33, 36 e 40 anos, estavam a bordo de uma balsa com uma draga às margens do Rio Gulacho do Norte, que passa pelo distrito de Bento Rodrigues. Isso fica a 30 quilômetros do centro da cidade de Mariana. Policiais militares do meio ambiente flagraram o momento em que os homens retiravam minério das margens e do leito do rio com a ajuda de um motor de sucção. A gente está vendo aí o que eles chamam de draga, né? Ela serve para puxar o resíduo que fica no fundo do rio e drenar o que é terra, o que é pedra, o que é minério, do que é valioso para esses homens aí. Os garimpeiros contavam que estavam apenas prestando serviços ao dono da balsa, que é um homem de 36 anos que fazia parte do grupo e participava da extração. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, o local é constantemente fiscalizado porque lá é conhecido como uma área de atuação de garimpeiros ilegais, como é o caso desses moços aí que a gente está vendo nas imagens. O sonho de encontrar ouro, no entanto, muitas vezes ele acaba sendo frustrado, né? Porque você não acha ouro cravado na pedra como nas histórias em quadrinhos, não, né, gente? O caso foi encaminhado para a delegacia de Mariana e esses sujeitos aí vão ser foram autuados em flagrante, vão ser denunciados e processados pelo Ministério Público por garimpo ilegal, o que é considerado crime ambiental. Agora, 5h10 da tarde, a gente vai voltar a falar ao vivo com Kiwane Rodrigues, que está acompanhando a movimentação nas estradas. E ela tem uma informação também sobre afogamentos em Minas. Já tem um balanço sobre essa época de muito calor, essa época de muito movimento nessas cidades onde há cachoeira, onde há lagoa. Parece que acontece o volume maior também de afogamentos, que as pessoas se descuidam e pulam na água. Kiwane está conosco? Daqui a pouquinho o Kiwane está conosco. Vamos trazer uma outra informação primeiro aqui. Violência: uma idosa foi encontrada morta com marcas de estrangulamento na manhã de hoje, dentro de casa no bairro Carlos Prates, na região noroeste da capital. Maria Lúcia dos Santos Miranda, de 70 anos, morava sozinha. A vizinha que chamou a polícia contou que a senhora tinha recebido a visita de um desconhecido na noite anterior. Ela foi encontrada morta no quintal de casa, perto do carro dela. Segundo a Polícia Militar, o corpo tinha diversos hematomas e, além do estrangulamento que causou a morte dela, ela também teria sido vítima de agressão. A casa da aposentada estava toda revirada, o que faz a polícia caminhar na direção, nas investigações, que tenha sido realmente um latrocínio. Ela tenha sido vítima de roubo seguido de morte, infelizmente. Agora sim, temos informações com a repórter Kiwane Rodrigues, que está conosco ao vivo, falando das estradas e desse balanço de afogamentos. É isso, Kiwane? Pois é, Luiz, a gente falou há pouco que o número de mortos nas estradas aumentou. Pois é, o número de afogamentos diminuiu. As pessoas que procuraram as cachoeiras, alguns lagos, clubes, para passar o carnaval, que é de costume, já que está fazendo muito calor, o número de afogamentos diminuiu em relação ao ano passado. O período registrou 24 mortos e esse ano foram 16. Esse número ainda pode mudar, porque é um número... Infelizmente, alguém acabou de passar aqui na nossa frente, mas de bicicleta está no lugar errado, um registro de imprudência, só um adendo aqui. Ele passou de bicicleta na passarela de pedestres, infelizmente. Mas voltando a falar, então, esse número do Corpo de Bombeiros pode sofrer alterações, já que o balanço ainda não terminou. Mas o certo houve sim uma diminuição no número de afogamentos, Luiz. Kiwane, o maior volume de imprudência que você está vendo aí, esse período todo que você está acompanhando, é de motociclistas ou é de motoristas de caminhão? Qual que é a situação aí nesse momento? Passou outra pessoa aí na sua frente agora que eu vi. Outra pessoa na minha frente. Pois é, Luiz, é o seguinte, a gente registrou flagrantes principalmente de caminhoneiros, motociclistas e pedestres. Os caminhoneiros trafegando pela faixa da esquerda, os motociclistas atravessaram aqui a BR-381, motociclistas passando por cima da passarela de pedestres e muitos pedestres atravessando pela rodovia. Uma pessoa, a gente flagrou, ela parou a carroça dela de um lado da 381 e ficava atravessando, levando sacos, o tempo todo, sacos de cimento. Eu vou te agradecer, porque a gente já está com o tempo estourado, o futebol está começando, eu fiz uma pergunta para a Kiwane, não tive condição de dar tempo para ela responder, mas eu agradeço o carinho da sua audiência. Amanhã, Brasil Urgente de volta às 10 para 5 da tarde. Um abraço, muito obrigado.